Setúbal hoje não Tinha tem. médico hoje, né? Ah, cara, mas então não dá para escrever o texto sem ele. Não dá. Sem o Setúbal não dá. Bom, o tema de hoje é Artificial Groove. Olha, na hora. Gente, eu tava distraidíssima fazendo um Porra, negócio. Maria, eu preciso sair às 7 hoje, mano. Eu preciso Né? falar o mais rápido possível. Artificial Groove e a Algorithmic Rave. Perfeito. Podcast. Legal, gente. Desculpa o atraso, mas eu tenho algumas coisas que a gente já discutiu, né, na última vez. Eu acho que quem não tava. Foi porque foi mais presencial. Traz a fofoca aí. A gente, Você captura a atenção das pessoas. a gente conversou bastante sobre como que vai ser o dia do evento, né? Aí o Terra até comentou que, nossa, é a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa mais com tabelinha, que eu fiz uma tabela organizando mais ou menos como que eu estava pensando os tempos, né, em movimentos. Mas eu queria aproveitar, já que a gente usa esse papo para tecnofilosofia, para a gente, na verdade, aquecer os motores, assim, sobre esse tema. Todo mundo falar um pouco. Eu tenho algumas perguntas que foram levantadas durante essa semana. Primeiro, a gente começou com uma coisa mais tecnocrata, assim, sobre produção, o que fazer, qual é a conexão de algoritmos ou inteligência artificial na música. Aí eu comecei a resgatar alguns artigos, tal, que eu já tinha lido, e livros também, tipo, da história da música mesmo, como que ela foi se conectando com tecnologia ali no começo do século XX, e alguns pensadores, alguns engenheiros sonoros também foram sintetizando elas e digitalizando a música com o tempo. Isso influenciou em muita produção musical, né? Por exemplo, instrumentos elétricos, instrumentos eletrônicos. E só que tem muitas coisas aí para serem pensadas que eu acho que tem na cabeça de todo mundo sobre arte e inteligência artificial. E aí eu acho que ficam algumas questões assim sobre qual o papel da música mesmo para a gente, para os seres humanos, se AIs ou máquinas conseguem produzir o que a gente pode chamar de música. Primeiro a gente teria que pensar o que é, né, para a gente, se elas conseguem produzir algo que nós consideremos como uma música não, digamos assim, autoral da máquina, mas algo que tenha relevância sentimental ou sensorial para a gente. E se música necessariamente precisa gerar emoções humanas, porque tem a teoria dos afetos, né, que na música medieval existia uma conexão entre alguns tipos de sensações e como aquelas acordes ou aqueles intervalos musicais geravam sensações específicas. Existem muitos compositores durante a história da música ocidental que queriam provocar sensações específicas com algumas combinações sonoras. Na cultura oriental também existem ritmos e existem instrumentos, existem cânticos específicos para sensações e comunicações específicas, mas existe também a música concreta, por exemplo, ou a ideia da música separada da sensação ou do sentimento, que a música, na verdade, não tem que sentir nada, a música é o som, e talvez a gente fique aberto para novas sensações e novas formas de se comunicar e interagir a partir de música das máquinas. Eu acho que essa é a introdução do papo. Pô, mas cadê a parte cabulosa, velho? Então, aí o Terra ele quer uma coisa muito cabulosa. Eu não tenho coisas cabulosas, eu tenho assim coisas da história da música, tipo as pessoas surtarem com coisas específicas, serem proibidos determinados tipos Sim, de você falou das músicas melodia. proibidas, da música do diabo, cara. O que é o som que a música do diabo causa nas pessoas? Tá, beleza. Ó, Então, fala aí, mano. é que tipo, o que o Terra, ele perguntou da música do Diabo, ele achou que era uma música específica, mas durante a história da música ocidental, tiveram algumas proibições. Por exemplo, tem o intervalo do trítono, que é um intervalo conhecido, porque ele é uma soma de 3 tons inteiros, e ele é tão dissonante que ele era considerado na música, na escrita da música ali da igreja, que era a música que dominava ali a Europa na época, não podia ser nada composto com aquele intervalo, porque aquele intervalo ia amaldiçoar a música, ia amaldiçoar quem ouve, ia amaldiçoar quem toca, e poderia gerar possessões.
Aí, mais pra frente, ele foi sendo... Era como se ele fosse, tipo, um elefante na mesa, e as pessoas não usavam, e beleza, música popular usava, porque tinha isso, a música do povo, a música profana. Por muito tempo teve essa divisão, música profana e música, né? Pelo pessoal ali Tinha essa europeu. Isso, distinção, música profana e música música? exatamente, era música profana, é a música que não se toca na igreja, é a música que não é de Deus. O que é fora da igreja... Só os cânticos religiosos que tocam na igreja, tem alguma outra Só, música? era só aquilo que podia. As pessoas, era nesse nível, assim, de restrição. Isso tem a ver muito com a cultura mesmo e as restrições comportamentais. Alguns sons têm algumas melodias profanas que dizem que causavam ereções, que causavam sentimentos sexuais libertinos. E olha, você tem que começar com essa é a frase que você tem que estar na sua primeira nota de abertura. Música que causam ereções. Aí o povo vai começar a prestar atenção. Caralho, o que virou esse meetup? E sabe o que é pior? São umas músicas ridículas, eu tenho que Tudo pegar. pela audiência, tudo pela audiência. Tudo pela audiência. Foi mal. E dentro da música profana tinha partitura, as pessoas cantavam assim em ambientes sérios, assim. Hoje em dia ia ser a coisa mais careta do mundo, mas aquilo era considerado muito errado. Na Europa, né? Na Europa também só tem gente maluca. Aí beleza, também tem outras fofocas do tipo quando a música foi evoluindo, a música ocidental foi evoluindo e perdendo as características de harmonia tradicional, que alguns músicos começaram a serem como se eles estivessem indo contra um movimento harmônico e romântico ali, porque existem regras na música ocidental, regras específicas de como compor determinadas coisas. Isso sempre foi muito levado a sério. E a expansão da cultura, ela vai fazendo com que os compositores fossem buscando coisas novas para temas novos, formações instrumentais novas. E aí teve uma quebra muito forte no começo do século XX, com um músico específico chamado Schoenberg, que ele escreveu um tratado de harmonia que quebrava a harmonia tradicional. E aí, quando ele estava escrevendo isso, ele disse que ele achou que ele ia morrer, porque ele estava rompendo tão fortemente com a cultura dele, que aquilo poderia dilacerar as células dele e ele queimar e derreter. Ele sentiu que o corpo dele estava derretendo enquanto ele escrevia aquilo. Para você ver como é uma coisa assim tão séria para essas pessoas, que quando você rompe com uma regra, é como se você estivesse se matando. Então, é uma outra polêmica, assim, mas é uma coisa muito específica dele também, porque ele era muito Caxias, né? Mas tinha outros compositores na época já fazendo coisas mais diferentes. Eu acho que de mais polêmico que eu me lembro, assim, é isso. Eu não sei se alguém tem alguma história mais polêmica. Castro tem uma história aí. Eu mandei esse texto aí, que é um artigo da Pitchfork, que ele está falando sobre o fenômeno da música counter-erótica do TikTok. Que no TikTok irrita muito no TikTok, música do sono e etc, mas geralmente falando de tema sexual, escatológico, né? Acho que a música de ar... Como é que você gera uma música? Ele não tem censura? O sono? O sono tem menos, né? Menos do que imagem. É bem fácil fazer. E também na música é mais fácil trabalhar com metáfora, né? Interessante. Isso é Mas eu interessante. acho até difícil pensar em música de TikTok, música de sono criado por IA que não seja sexual. Acho que a cabeça de todo mundo vai direto aí. Mas esse texto argumenta que isso aí representa um ponto de colisão, na verdade, que não é uma característica só da música de IA, mas isso está influenciando os próprios músicos também, a forma que eles produzem música. Então, não só a forma, no sentido de a música está mais dissonante, a música está mais eletrônica, mais elétrica, mais autotune, com mais efeito, mas em questão de tema também, está cada vez mais sexual, cada vez mais escatológico e talvez seja isso o futuro da música. Tem um evento também que aconteceu nos anos 70, se não me engano, que é o Disco Demolition Night, que foi uma manifestação nos Estados Unidos, que o disco ele estava crescendo muito como música popular nos Estados Unidos, sobrepondo outros gêneros como o folk, o rock, e o disco é muito legal, é tipo o pop, né?
E aí, outros músicos de outros gêneros e também conservadores americanos que não gostavam de ver tanto pessoas do disco ali fazendo tanto sucesso também. E também tem uma questão da indústria, que a indústria estava, tipo, fazendo música uma atrás da outra, todas muito parecidas, que é um movimento que, na verdade, agora já aconteceu, independente disso. Eles se juntaram no estádio e queimaram vários discos de disco. E foi um surto, as pessoas se bateram, saiu muita gente presa, esfaqueada. Acontecem umas coisas assim. As pessoas levam muito a sério música, né? Assim, mesmo parecendo que não, é como se fosse uma identidade muito forte para as pessoas. Eu acho que eu só vou trazer o meu ponto aqui, que é daquela música que a gente criou para a conferência. Eu e várias pessoas acharam a música muito boa. Teve pessoas que ficaram escutando a música, mano, no repeat ali, porque curtiram mesmo o groove, né? Que de alguma forma ela encontrou algum espaço de ressonância. Então, essa sensação de que, nossa, a música é muito boa, ficar escutando ela assim, e ela, tipo, de alguma forma, pá, dialoga comigo, foi na hora que eu falei, essa música tocou minha alma, né? E eu fiquei pensando se a música. O que significa essa música gerada por uma AI que é capaz de gerar essa sensação de que tocou sua alma? E de alguma forma parece que ela. Eu sei que as músicas que conseguiriam fazer isso eram músicas que simplesmente humanas, assim, né? Só os humanos. Mas na verdade, você vai pensar, tem gente que se apaixona por AI, então as AI estão conseguindo chegar nesse lugar aí do sentimento humano. Talvez, sei lá, tem a dopamina, que é uma coisa que a gente já codificou, assim, já não é mais sagrado, né? TikTok. Tem, sei lá, o que a gente discutiu nos nossos outros encontros, que era o amor, as pessoas que se apaixonam também, que o medo de que virar esse produto. Mas tem esse lugar ali da música ali, é muito sutil. Essa música que fala com você. Mano, se eu for flodado por essas músicas, assim, se daqui a uns anos eu poder ouvir um stream de músicas infinitas novas que tocam, que me dão essa sensação, mano. Não sei o que isso significa, assim. Eu digo que talvez aquilo que eu sentia não significava nada. Ou significa que as reais têm alma. As IAs têm alma, foi a conclusão. Essa aí não vou, hein? Essa aí você não esperava, hein, Pedro? Porra. Tipo, Carlos sabe o que ia falar. Não, é que eu acho interessante essa questão da gente falar, né, que a gente se emociona com uma música e tal, e isso toca a gente. E até onde também existe a intenção de quem está escrevendo, de que manifeste sentimento em quem está ouvindo, ou se simplesmente conseguir encontrar ali um padrão estatístico de notas que, independente de qual seja o ritmo, aquela combinação ela toca a gente de alguma forma, sabe? Porque, no fundo, tem várias músicas que a gente começa a ouvir e ouve no repeat que elas são feitas por design para isso. Elas não querem que você se emocione e seja tocado por uma emoção ali, tipo, o autor tá querendo que você sinta uma tristeza e tal. Não, é um negócio que te vicia, é o tal do hit chiclete, né? Tipo, essa previsibilidade, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, acaba matando esse arrepio, assim, da surpresa. A gente fica meio anestesiado com aquela mesma sequência que você vê em várias músicas que, teoricamente, deram certo, né? Que explodiram e é tudo meio que envelopando a mesma coisa, né? Eu, pelo menos, percebo muito isso, assim, em música pop, que tem os suecos lá que escrevem praticamente um, um algoritmo e vira essas músicas super estouradas aí, principalmente na americana, né? Eu acho que é isso aí que o Carlos falou, cara. Tem aquela música Hey, do Outcast, tá ligado? Que é Hey. Essa música, ela foi feita designed, assim, totalmente fabricada. E na época que ela soltou, ela não bombou, né? E, tipo,
o pessoal falava que ela precisava de contexto. Tipo, talvez a audiência não estava preparada para ela ainda e tal. E aí, depois de um tempo, ela começa a bombar. Eu acho que é tudo contextual, sabe? Tipo, se você tiver contexto, eu acho que não importa muito se ela foi designed ou se ela não foi designed. Sei lá, a gente participou do processo criativo junto com a AI ali, sabe? A gente fez o texto, a gente ficou, porra, 2 horas refletindo sobre a letra da música, criando nossas imagens mentais do que aquela música representa, do que aquele post representaria, o que era Piabiru, a gente ficou um tempão viajando nisso. Aquela materialização dessas nossas viagens mentais na música, ela faz com que seja maneiro ouvir ela, pô. E eu acho muito foda. Inclusive, eu até mostrei a música depois, assim, para uns amigos, e falaram, pô, é legal. Só legal. Eu falei, pô, você não tá vendo a obra de arte que surgiu aqui? E é porque eles não têm o contexto, entendeu? Então, eu acho que é muito isso, assim. E eu acho que Não gostaram da música? Agora tu... eles acharam maneiro, mas eles só acharam maneiro. E eu achei genial, entendeu? E esse é o meu ponto, entendeu? Eu acho que essa materialização das nossas viagens mentais dentro da produção ali do conteúdo é que faz ser maneiro, entendeu? E aí pode ser uma IA ou pode ser o Dan que fez no violão ali, sacou? Mas aí eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente é um narcisismo pós-humano. A gente se apaixona pelos outputs. Porque vocês ficaram realmente fissurados com aquela música. E eu me perguntava por quê. Aí realmente eu ia perguntar para o Pedro qual era a emoção, se era uma emoção dopamínica, que nem o Carlos falou um pouco dessa produção de hit. Será que a gente está caminhando para essa mesma dopamina que o Instagram nos fornece também para a música maquínica, que já pega aquilo que funciona de hit, mistura e te dá esse prazer barato? Me perguntava eu. Aí eu ia perguntar justamente para o Pedro Terra isso, qual era essa emoção que tocou a sua alma? Mas aí depois o Rodrigo já respondeu, eu entendi que era esse narcisismo pós-humano. Porra. Ai, caralho. Agora. Pode ser que seja o narcisismo pós-humano aqui. Mas eu acho que não importa se é o narcisismo pós-humano. Se é o narcisismo pós-humano, com certeza não é que as AIs têm alma, só que elas sabem se a sincopatia delas chega no nível que consegue, né, fazer você se delirar e ficar lá nos seus próprios chats, lá o narciso pós-humano. É bom esse termo também, hein? Ficar lá se... Ai, cara, genial. Mas foi uma comunhão. Porque não foi só eu que curti a música. Foi tipo, quase um evento religioso. Quando você toca na igreja e todo mundo, tipo, entra em Todo comunhão. mundo que fez. Foi narcisismo, transhumano. Foi, tipo... Eu não sei qual que é o termo, mas... Transhumano é melhor, gostei, já adotei. Narcisismo transhumano. Mas, ó, teve um fervor religioso ali naquela... Muitas pessoas gostaram. Que é o que acontece num show de rock. Que as pessoas todas estão... Tinha um documentário que falava dessa experiência do show de rock. Pessoas lá... A galera tava drogada no palco, drogada na plateia, assistindo e entrando em algum tipo de comunhão. Pode ser... Qual que é o coletivo de narcisismo, hein? E aí, então, você falar isso quer dizer que, então, que elas são... Eu acho que elas são feitas... Porque assim, é sempre essa descoberta da mesma coisa, né? Tipo, a gente vai purificar mais um sentimento. Todos os sentimentos estão, no rol dos sentimentos estão passíveis a serem purificados. E a gente ficar nessas echo chambers. Vocês viram aquele caso do Spotify tá utilizando o algoritmo, né, para influenciar o seu humor? Então, quando ele propõe uma música para você, ele tá baseando, tipo, se você tá triste e influenciando esse sentimento dentro da pessoa. Talvez a música possa ser manipulada dessa forma também, assim, problematizando um pouco a questão, né? Sei lá, só um ponto. Eu achei muito legal que o Pedro falou sobre o narcisismo e a questão da dopamina, né? Você usar a música ali como uma dopamina, ou então a gente entrar
nessa utilização da máquina com, probabilisticamente, compilando tudo que a gente tem que dar certo, senti isso. E aí eu fiquei me lembrando muito sobre toda a trajetória que a gente já passou como humanidade, como espécie, em relação à música de modo geral, que existem momentos que a arte, ela existe para gerar incômodo, não para gerar prazer. Essa ideia de que a arte existe pelo prazer é muito, o deleite é muito específico da elite ali, da burguesia e do vamos usar a arte para a comunhão ali, do deleite social. E também existe essa quebra ali com o renascimento do indivíduo entrar no centro do universo. Nós somos o centro do universo, tudo gira em torno de nós, e tudo que a gente consome é para o nosso deleite. E às vezes também até melancolia é vista como um prazer, sodômico, né? E, então, por isso que existia a música melancólica e tal. Até o período, até o classicismo, no período barroco, ainda estava se construindo na música clássica, erudita, a ideia de que sentimentos e música poderia ter realmente uma conexão. Existiam algumas convenções melódicas que eram melancólicas, alegres, ou jocosas, mais felizes, assim, mais de sátira, e isso tinha conexão às vezes com a letra, mas se a música era totalmente instrumental, não tem letra, não tem sentimento. Se não tem letra, não tem sentimento. E também tem outro ponto que eu ia, aí, chegando no futuro, essa coisa de que a gente precisa sentir prazer ouvindo música, e se for necessário sentir outras coisas, como o próprio incômodo existencial. Será que as máquinas poderiam, tipo, por exemplo, produzir coisas que não estejam necessariamente servindo a esse narcisismo, né? Seja algo realmente produzido pela cognição, o processo mental dela, não seja algo vinculado aos afetos humanos. E aí o outro ponto que eu ia comentar do coletivo, do show do rock, né, e do louvor, essa importância muito grande da música conectada à religiosidade e a movimentos coletivos, a ritos, ela também está muito presente na comunicação coletiva com o divino, né? Então, pode ser também uma ferramenta de manipulação coletiva. Jingles. Eu só ia comentar umas que a Clara falou de manipular os. Isso teve um experimento do Facebook também, né? As notícias, os posts que você vê, você consegue controlar claramente. Claramente não sei se. Não sei o resultado da pesquisa, mas reza a lenda que eles conseguiram controlar o humor de pessoas mostrando posts diferentes. Que música seria um pouco mais sutil, mais possível. Mas eu queria ouvir depois lá da música do diabo, velho. Eu queria ouvir uma música do diabo, ouvir uma música que tem os tons do diabo. Aí, ó, pô, Black Sabbath. Isso aí é É classicona. verdade, tem a do Black Sabbath. Essa daí é famosa. Vamos ouvir depois aí, se trazer agora. Black Sabbath, chama assim a música. É o nome homônimo. Da banda, né? Querem falar antes ou querem ouvir a música antes? Deixa eu falar uma parada aí que acho que conecta muito com o show de rock aí que vocês estão falando, que eu particularmente vou em muitos, assim, vários por ano. E todos que eu vou são de rock, é tudo metal pesado, e todos eles têm uma parada muito peculiar, que realmente tem essa pegada quase ritualística quando começa um mosh, quando começa um bate-cabeça, uma rodinha que é pancadaria para todo lado, e você olha aquilo de longe e fala, meu Deus, isso daí é um liquidificador de gente, vou me fuder, se eu entrar eu vou me machucar. E aí você entra na parada e ninguém se machuca, se alguém cai no chão, o pessoal para, levanta, se forma ali uma dança que vai no ritmo da batida, que o pessoal faz o headbang e tal, e que inclusive tem, acho que uma relação ali que regula até o batimento cardíaco da galera, dá uma, como que fala, entra em fase ali o pessoal. E isso acho que é uma coisa muito interessante da gente olhar o sinal fisiológico que uma batida causa. E a gente pega principalmente batida de tambor, assim, né, ritmado. Pô, tem um monte de
um monte de referência aí de uso disso para fazer ritmo pra galera nas guerras, pô, para remar, para manter o passo numa marcha. Ou, porra, você olha uma interpretação mais distópica da coisa aí no Mad Max, que, porra, tem um carro de som que vai tocando guitarra, maior barulheira pra galera meio que simular esse negócio do ritmo e tal. E quando você tá no meio ali da loucura, no meio do mosh, no meio do bate-cabeça, e, tipo, de repente a música para, todo mundo para junto e fica, tipo, meio que se olhando, tipo, e agora? Aí começa uma outra música e volta a rodinha, e volta a acontecer, volta o bate-cabeça, que ninguém fala nada, mas é uma comunicação ali, que todo mundo tá curtindo, que tá reagindo àquele sinal que tá vindo, né, pra galera. Então, só dá, acho que dá um contexto, assim, voltando pro heavy metal, né, que a gente vai ouvir o Black Sabbath aí, e é uma parada que rola muito, assim, e, pô, chega a ser um bagulho emocionante, assim, real. Eu vou em vários shows, velho, e todos os shows que eu vou dá um negócio, assim. Não- eu não estou dessensibilizado, apesar de ir, tipo, sei lá, vejo 100 bandas por ano, mais ou menos. É um negócio incrível, muito louco. Você vê 100 bandas por ano? Mais ou menos. Dá um pouco mais, um pouquinho menos. Eu vou, tudo que tem aqui em São Paulo eu vou. Todos. Louco, como que você consegue? Eu acho que a É, gente eu só faço isso aí de hobby, eu em show. Vamos ouvir o Black Sabbath no final, se der tempo, porque eu acho que a conversa tá boa. Bora. Gabriel. Cara, eu acho que vocês estragaram a música Algoritmo pra mim, porque vocês estavam comentando que só é boa porque ela é uma coisa feita sob demanda, né? Então, se você estiver ouvindo um jingle, uma propaganda, qualquer coisa que for feito sob demanda para te vender alguma coisa, talvez você goste, né? Porque foi feito, se é utópico, bem um prazer narcísico também. E eu não sei, eu tava pensando, a primeira vez que eu tive contato com música de A foi quando lançaram aquele álbum comemorativo do Sabotage. E aí fizeram uma música que é a Neural. E aí foi um problema de público também, mas todo mundo odiou a música. E ela nem é ruim, porque ela não foi feita totalmente generativa, teve intervenção. E é uma boa música, assim, tecnicamente, mas não tocou ninguém. E, e às vezes, igual nesse artigo que eu mandei, que é umas músicas bobas falando sobre qualquer coisa, isso toca as pessoas por ser engraçado, por ser bobo, por ser fútil. Então, por um lado, tem de 100% afeto, 100% ser uma coisa divertida, engraçada, que você se relaciona. Mas tem outro lado da música algorítmica que foi o que o Pico estava comentando, né? Que ondas alfa, ondas beta, que influencia diretamente na frequência do seu cérebro, te induz alucinação, né? Esse tipo de efeito sonoro no cérebro já é estudado há muito tempo, e isso surgiu com sintetizador, né? Surgiu com a música digital, porque antes você não conseguia induzir ritmos específicos para isso. Então, tendo essas duas coisas, né? Essas duas vertentes aí da música algorítmica, que tocam vocês mais? Ou nenhuma? Tem uma síntese aí, eu não sei. Música boa, né? Não importa quem faça. Mas ela é boa por quê, assim? Porque é o exemplo de sabotagem. Ela esteticamente é boa, foi feita por músicos, tem a IA generativa, mas não tocou ninguém. E aí? O que faz ela ser boa é isso? Ela te afetar mesmo? Porque aí qualquer coisa. Até a música do comercial, você sai cantando ali, fica, tipo, na sua cabeça, né? Então, quer dizer que é boa ali, mas também tá. Ah, não sei, eu acho que a música tem que ser produzida com qualidade, assim, e vai de gosto, né? Não tem gente que não gosta também das mesmas coisas. Então,
Pode não tocar você, mas alguém pode tocar. Fala, Rodrigo. Eu acho que a música ser boa é uma questão sociocultural, sacou? Do nosso contexto mesmo. É uma relação afetiva que a gente cria com os padrões culturais que a gente vive e emerge como ser, como indivíduo. Acho que a gente trouxesse os nossos primos há 200 mil anos atrás, agora, para ouvir um show do Amon Amarth, aí, que é a banda que o Carlos está usando a camisa, eu acho que, mano, eles iam ficar meio estressados, entendeu? Eles não iam achar maneiro. A gente acha maneiro. E eu acho que isso é por causa das nossas construções que a gente tem. E eu acho, além disso, que toda música é algorítmica, porque toda música eventualmente pode ser reduzida a matemática, e é como você consegue encaixar senos e cossenos de forma inteligente, sabe? Então, tipo, se eu pudesse, sei lá, criar uma música do zero, eu teria uma função que conseguiria criar essa música, uma função matemática, operadores que poderiam criar essa música. Então, sei lá, eu acho que para mim o que é muito mais importante do que a composição em si, do que o conjunto de notas que está sendo tocado, do que tudo aquilo, é como esses padrões que são executados através de vibrações do som interagem com a nossa experiência subjetiva da realidade, sacou? E aí eu acho que pouco importa se são pedras batendo uma nas outras ritmamente, com algum ritmo, ou se é uma bateria, ou se é um violão, entende? Sei lá, eu tenho um pouco essa impressão, assim, sabe? Tipo, dá pra gente criar robôs que fazem música sem eles serem indivíduos inteligentes, só com teoria musical. E aí isso eu acho que é uma música algorítmica também, né? No fim do dia. A parte interessante da IA com música é que além dela conseguir criar matematicamente aqueles padrões que geram os acordes que a gente conhece, é que ela consegue captar a forma como a gente se expressa culturalmente na sociedade, através, né, de 1 milhão de músicas, através de texto e tal. Até porque a IA generativa que o Dan usou, por exemplo, para criar a música do Piabiru, ela tem um clipe ali que é de pegar embeddings de texto, né, com embeddings de música e tal, e misturar tudo. Então você começa a criar esses mapas, essas geometrias semânticas que a gente cria através dos nossos dados. Então, não sei, eu vejo por esse lado. E eu acho essa provocação muito, muito boa, Castro, porque eu acho que a gente eventualmente vai chegar em discordâncias, porque música boa é muito subjetivo. O Carlos e a Laís, a gente estava trocando ideia no team building, e a gente estava, tipo, cada um discordando da definição de música boa um do outro, sabe? Justamente porque eu acho que nós somos pessoas bastante diferentes. Enfim, sei lá, é isso. Fala, João. Só um pouquinho no ponto aí de como eu vejo esse assunto da música com IA, para mim ainda parece algo muito ferramental, assim, a gente treinou ela baseado em, você tem trilhões de gêneros ao longo da história da humanidade, os gêneros são categorizados com algumas coisas, certos ritmos, certas bandas mais famosas, músicas icônicas que estão na memória dos seres humanos até hoje, playlists felizes, playlists tristes, e eu acho que no final das coisas sempre, até o momento, sempre tem alguém ali que está dando algum input para aquilo, que vai usar todo o conhecimento que ela já tem para dar o output desejado. Então, eu pensei muito na banda Gorillaz, por exemplo, que surgiu antes aí da IA, de um cara só, e que faz tudo. Então, acho que isso vai ser algo cada vez mais recorrente, algo cada vez mais presente aí, e acho que ainda vem da pessoa que dá aquele prompt, sabe? Eu ainda vejo como isso vindo dela, não tanto da IA. Ela reproduz padrões de acordo com o que você pede para ela. É meio como eu penso nisso. Sobre a questão que o Gabriel levantou, eu fiquei pensando... Tá dando para me ouvir? Beleza. Deixa eu tirar minha mão. Eu fiquei pensando assim, será que a IA vai ter algo a dizer? Aí, como todo mundo está citando um artista, eu ontem estava ouvindo o álbum Lux, de Rosalía. Não sei se todo mundo ouviu, não é um acontecimento. Eu nem conheço direito a Rosalía, mas falei, vou lá ouvir o que é que ela tem a dizer. E ela tem lá umas coisas a dizer, né? E tem toda uma repercussão dessa música.
que tem também a ver com o contexto com que essa música circula, né? A Lari falou dos ambientes religiosos, por exemplo, que é interessante da produção da música, onde é que a música rola, e ela também rola nessa grande indústria mainstream, em que está ligada a uma figura humana. Será que então um dia a gente vai querer esperar sair o álbum da IA, sei lá como é que ela vai se chamar, o agente que está fazendo, sei lá o que vai rolar, e ela vai ter algo a dizer? Eu ainda tenho lá minhas dúvidas, porque no exemplo em que eu vi ela tocar mais a alma de um ser humano, a minha hipótese é o narcisismo transhumano, então ela ainda não me convence que ela teria algo de fato a dizer. Sobre o que o Rodrigo falou, que toda música pode ser reduzida a um algoritmo ou um algoritmo, eu também tenho lá minhas dúvidas, porque eu acho que a música tem uma alma. E talvez realmente, se a IA conseguir produzir música que nos toque, independente, né, que realmente assim, não seja só do narcisismo daquilo que a gente está vendo no nosso output, se ela realmente conseguir nos tocar, ela talvez seja uma prova que a alma não existe. Muito bom, adorei. Uma observação muito interessante, mas isso é bem dentro do que eu queria falar, assim, eu acho que essa parte do ter, não tem alma, incomoda, é boa, não é boa, acho que a gente, isso é totalmente sobre significado e significância sobre aquilo que é produzido. Quanto mais complexo, ou quanto mais envolvido com processos de tensão e relaxamento, que isso é teoria da harmonia, né? Tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. Você tem diferentes tipos de acordes, diferentes tipos de tensão. A forma com a qual aquilo é resolvido, o tempo que aquilo leva para ser resolvido, a forma com a qual você mistura uma palavra com a sensação daquele acorde, faz aquilo mudar a sensação sobre aquilo, que é o significado para quem está ouvindo. Então, quando você está ouvindo uma música em que a pessoa está falando, sei lá, fui na feira e comprei 3 jacas, e aí aquilo tem um ritmo mais rápido, aquilo tem uma nota só que é tensionada, os outros acordes vão se movimentando e no final aquilo se encontra, você tem outro tipo de sensação em cima de uma mesma letra. Só que quando você encaixa a palavra numa música que está contando também ritmos, e aquilo faz como se fossem... É sinestésico esse processo. O processo da sinestesia é muito importante. Eu não sei se é tão fácil, algoritmicamente, você produzir toda essa sinestesia com essa maestria de linguagem escrita e linguagem sonora, porque a gente demorou centenas de anos para a gente produzir uma música tão complexa, por exemplo, jazz, ou então gêneros como MPB, ou gêneros mais complexos, assim, que levam a harmonia a processos mais complexos. Por isso que ela tem que usar como referência algo que já existe. Se você tira o que já existe dela e dá só a teoria, ela não vai conseguir tão rápido ter tanto contexto. Eu não sei, eu acho que precisaria ser... É muito trabalho. Porque é muita cabeça pensando para poder produzir todo esse conhecimento. Ô, Lari, eu concordo bastante com o que você está falando, concordo com o que o Pedro falou, só que eu acho que aí vocês estão falando de música do ponto de vista não material da música, você está falando do ponto de vista de interpretação humana sobre a música. Porque a música, ela, do ponto de vista da reducionista, ela pode ser entendida só como molécula vibrando no ar. E molécula vibrando no ar, ela pode ser reduzida à soma de senos, entendeu? E da mesma forma como uma IA produz um monte de coisas que também vibram usando multiplicações matriciais do ponto de vista reducionista, o fenômeno material, sabe, ele é explicável matematicamente. Só que a música ela não está contida no fenômeno material, ela está contida na forma como a gente entende ela, e por isso mesmo ela é indissociável da nossa vivência cultural afetiva, sabe? Exatamente. Esse é o ponto. Então, tipo assim, do ponto de vista de moléculas vibrando, música é algorítmica.
ela não é algoritmo quando ela entra na nossa subjetividade. E talvez seja algoritmo, que eu tenho minhas dúvidas aqui. Como Não, minha- inclusive a organização subjetiva também, ela passa por um processo teórico muito específico, né? As pessoas que ouvem, elas não têm ideia da complexidade da composição daquilo. Por isso que existem pessoas que estudam isso, né? E trabalham com isso, porque não é uma coisa só que você sente e você produz um som. Tem algumas coisas que são assim, mas tem muito, tipo, coisas geniais que as pessoas acham geniais, demora muito tempo para ser feito e precisa ter muito conhecimento, porque é Mas elas muito são complexo. geniais. Mas eu não sei, porque elas são geniais dado o nosso panorama cultural, sacou? É isso que eu tô falando. Se a gente trouxesse um monte de gente da Idade Média, isso eu acho horrível. Isso não significa que a experiência deles é desqualificada porque eles são medievais, entendeu? Tipo, eu não acho que eles são piores do que a gente porque eles são medievais. Eles só estão tendo uma experiência diferente da nossa experiência, pô. Ah, mas eu não disse isso também. Eu só tô dizendo que a complexidade, pra mim, ela não é importante. Sabe, eu acho que o quão complexo a gente consegue criar uma música, ela não é importante. Porque, Pra às mim vezes, é. uma complexidade e depois cair numa coisa extremamente simples porque ficou maneiro a coisa simples. Porque a coisa era tão complexa que a gente perdeu essa afetividade cultural. Mas fala aí, Terra, não todo mundo. Não precisa ficar com pudor, só pode terminar. Não, a minha conclusão é essa, só essa. E aí eu acho que a minha crítica final é se eu conseguisse mapear essas vibrações com emoções, talvez eu conseguisse gerar as vibrações que geram emoções. Entendeu? E aí eu tenho. Mas aí você está assumindo que as emoções, elas são iguais e que elas são categorizáveis. Depende da cultura, depende do povo. Cada povo sente de um jeito, cada povo sente uma parte do corpo. Tudo bem, eu concordo com você. Mas atualmente, por exemplo, se eu botar um João Gomes para tocar aqui, tu vai ficar animada. Pô. Eu também. Então, o que eu quero dizer é que pô, existe um padrão no fim do dia. Ó, Music with Changing Parts. Conhece essa música, Lari? Ah, Felipe Iglesias, eu sou fã. Eu gosto muito dele. Essa música é simples pra caralho. É foda. Então, mas aqui não é complexidade de número de nota, gente. Essa que é a brisa. Não sei, é amigo, você tá falando de número de nota? Não é isso. Você tá falando do John Cage. Essa é a treta. Não, é que, tipo, quando eu digo complexidade, tipo, depende do estilo também, né? Por exemplo, do gênero. Se você vai para música popular brasileira, existem vários níveis, tipo, a complexidade social, o porquê que aquilo surgiu, quais são os instrumentos que foram criados ali, por que aquele povo toca aquele conjunto de instrumentos. Isso é uma complexidade que eu acho que para a máquina, não estou dizendo a complexidade entre humanos, e categorizando humanos entre si, mas dizendo que para a máquina é muito complexo dela entender todas as nuances sociais para poder, do zero, produzir chegar no mesmo nível de linguagem que a gente. Ela tem que produzir a própria linguagem a partir dos próprios parâmetros. A gente não tem como colocar parâmetros, vou colocar os dados de IBGE de 1950, 1951, aí eu também vou imputar com a história da minha avó, com a história da avó do fulano, ciclano. Esses processos, eles são orgânicos, eles são vindos de uma sociedade. Eu não acho que os rastros de uma sociedade podem contar exatamente o que a sociedade viveu, ao ponto da máquina fazer a mesma coisa que a sociedade fez. Eu ia falar pra gente escutar a música. Mas eu só ia falar também que eu ia falar, mano. O meu filme favorito. O filme favorito chama Adeus Dragon. É um filme chinês de um cinema que está sendo fechado. E acho que esse filme tem uma cena mais incrível assim, que eu já vi no cinema, que é uma história sobre meio fantasmas, né? Aí tem uma cena que, tipo, o cinema é um cinema que tá fechando, que tá vazio, assim, então eles espelham, assim, as cadeiras, eles filmam as cadeiras do cinema vazio, assim. E é uma cena que dura, sei lá, uns 5 minutos. A pessoa vem, passa e sai e fica aquela cena daquelas cadeiras. Só que não tem nenhum som nessa hora. Só que você, quando você tá assistindo o filme, você faz barulho, né? As pessoas em volta de você fazem barulho. Então você escuta as pessoas em volta de você nessa hora do filme. Então ele se incorpora os sons do cinema real nessa cena. Então a gente é o fantasma do cinema do Dragon. Que
entender que é realmente uma complexidade assim, sonora. Aliás, eles vão sofrer um pouco ainda. Acho que elas são muito unidimensionais. Bom, eu ia falar para te escutar a música. Deixa eu fazer um E- comentário rápido. Comentário rápido. Eu fiquei pensando no que a Lari falou do. Peraí, galera, que eu me perdi no que eu ia falar. ficar velho, foda. Lembrei. Que eu acho que tem uma questão que o João falou assim, eu entendo a IA como uma ferramenta. Você representou bem o seu chefe hoje, que ele é que gosta da IA como ferramenta. Mas eu acho que aí a dúvida então ela será só uma ferramenta ou pelo polo oposto, a Lari levanta a questão de dizer assim, eu acho que a IA não vai ser autora, né? Ela não vai conseguir contribuir como autora nesse processo, ela vai ser só ela não falou isso, mas né, talvez ela fique sendo só uma ferramenta. Mas eu fico achando que hoje em dia a gente já está vendo um fenômeno em que a escrita de textos, a escrita humana, me parece, ela já está influenciada pelo jeito de escrever da IA. A gente já está produzindo em loop esse feedback em que ela aprende conosco e a gente aprende com ela, e tudo vai virando uma coisa só. Esses dias eu falei com o suporte de cliente de um aplicativo que eu fiquei na dúvida realmente se era um humano ou uma máquina, de tão imbecil que a resposta era, e, e mal escrita. Eu falei, caralho, será que os seres humanos já estão escrevendo realmente assim e se comportando também dessa maneira? Então eu fico pensando que talvez não seja nem um extremo nem outro, nem ela fique sendo só a ferramenta humana e nem seja a autora, porém que realmente a gente vai se fundindo com ela num feedback loop. É até essa questão do. Desculpa interromper, mas é por causa do. Eu acho que eu falei com você, que a gente percebe mais um produto sintético visual do que sonoro, porque a gente já está acostumado a ouvir música sintética. Desde a criação da música eletroacústica até hoje, a gente já está muito. O nosso ouvido está muito tranquilo em ouvir som sintético. Agora, ver humano sintético, escrita sintética, é um pouco diferente, assim, né? É um caminho acho mais tranquilo a gente ouvir música feita por ela. Ou linguagens novas, colocar ela com alguns parâmetros e ver o que sai, sem uma referência linguística específica humana. Bora lá, som na caixa, até semana que vem. Quem vai botar? Quem dá play aí? A gente vai ouvir o Black Sabbath, né? E a playlist? Quem que vai fazer a playlist depois? Essa aqui tem umas listas, umas músicas malucas, que essa aqui já tem uma playlist boa pra tocar lá. Você que criou aí, né? Essa da hora. Criei uma playlist colaborativa. Mas essa aqui tem, ó, tem essas músicas, esses vídeos que a galera mandou aqui é maluco. Esse documentário que eu mandei aqui, mano, pô, perdeu uma live? Perdei Malari. Apaga a luz aí, galera. Depois das 9, né? Depois, peraí. Vou dar um share my screen aqui. Black Sabbath. Ó, já ficou, porra. 2 sem luz já deu outro clima. Vou só diminuir minha luz aqui. Eu vou. Ah, tá no mínimo. Dá um full screen aí, Lari. O Pedro que tá tocando. Tá ouvindo bem? Pode ser. Bota o máximo do volume.
this that stands before me. Finger in black, which points at me. Turn around quick and start to run. Find out I'm the chosen one. Oh, yeah!
A Lara se perdeu mesmo. Eu acho que é o PAB do Cibernáutico que me toca mais. Achei tão demoníaca. Ó, Pior que em 1970, quando lançaram isso aí, foi mó putaria, mano. Queriam segurar a venda dos discos, foi mó B.O. isso aí. Ó, no podcast a gente deixa só a música. Acabou a música, acabou. corta. E eu acho que também o meeting pode aproveitar e acabar. Não pode botar música por causa do copyright, vai ter que cortar. Na hora que postar no Deixa eles censurarem a gente, mano. Deixa censurarem. No YouTube, cara. Plataforma deles, não é que eu botei nada muito absurdo. Se eles censurarem a gente, vai rolar um efeito cascata de censura aí, mano. Eu vou nessa, pessoal. Falou, galera. Depois a gente escreve. Valeu, galera. Eu vou criar uma consciência lá, pessoal. Tchau. Tchau. Falou.